Então, vamos lá, vou começar. Qualquer coisa, qualquer dúvida, pode me interromper e perguntar, tá joia? Tá bom. Então, a gente vai falar sobre toxina botulínica, tá joia? Toxina botulínica, os conceitos e aplicações da toxina. Então, meu nome é Gabriela Perdigão, eu sou biomédica esteta, sou graduada em biomedicina, né? E habilitada em estética e ozonoterapia. E pós-graduanda também em estética avançada. Aqui tem os meus contatos, qualquer coisa estou à disposição, qualquer dúvida. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução da toxina botulínica, os mecanismos de ação e como atua nos músculos, os músculos faciais, as contraindicações, os materiais utilizados, o preparo e a diluição da toxina, algumas marcas e pontos de aplicação. Aí faltou aqui também, a gente vai falar sobre complicações. Vou incluir aqui. Então, vamos lá. Introdução à toxina botulínica. É uma neurotoxina, né? Que é produzida por uma bactéria, a bactéria Clostridium botulinum. Então, por volta mais ou menos aí do século XIX, alguns pesquisadores começaram a estudar o botulismo, né? Que é uma doença, uma patologia, que é uma doença paralisante. Então, começaram a fazer o estudo dessa patologia e aí, a partir daí, começaram a ver outras aplicações, tanto terapêuticas, né, para patologias, como também na área da estética. Então, foi só depois do século XX que a gente começou a ver ela mesmo, a aplicabilidade dela, o conhecimento maior dela e a sua aplicabilidade aí para a gente na área da estética. Aqui faz bem um resumo, né? Esse material eu compartilho com vocês no final da aula. Então, coloquei bem um resumo para entender mesmo como que começou, de onde que veio, como começou a ser utilizada. Então, como eu disse, ela foi mesmo utilizada lá no século XX, né? Depois, para fins estéticos. Aqui, ó, em 1980. A partir de 1990, ela veio popularmente aí conhecida para esse objetivo estético, né? Para as linhas de expressão. Como eu disse, ela foi a partir do botulismo, né? Que é uma doença paralisante. Então, por isso que viram esse potencial da toxina em paralisar o músculo. E aí, começaram a estudar um pouquinho mais, entrar um pouquinho mais aí nos detalhes dela. O nome popular é Botox. Esse nome é de uma marca, né, da Allergan. Então, ele é popularmente conhecido, mas é toxina botulínica, né, que é o agente que vai fazer essa paralisação. Então, Botox é só uma marca. A gente tem várias marcas no mercado, o Botox seria uma delas. Mecanismo de ação. Então, ela age como uma neurotoxina, então ela vai agir ali nos nossos neurônios, interferindo a comunicação entre os nervos e os músculos. A função dela, então, principal é de bloqueio, é de paralisação, de interferir essa comunicação para que o músculo ele tenha ele consiga, né, fazer esse movimento, que consiga fazer essa expressão. Então, ela libera a liberação de acetilcolina. Então, aqui tem um desenho, mais ou menos, né, explicando. A gente tem o músculo, e aqui a gente tem o nervo, né, o neurônio. Então, a gente tem a acetilcolina que é liberada por ele, e que faz essa ligação aqui nos receptores nicotínicos. Então, a partir daí que vem o movimento do músculo. Então, quando a gente faz a utilização da toxina botulínica, ela vai reduzir essa ação da acetilcolina. A acetilcolina não consegue se ligar a esses receptores e aí a gente não tem movimentação no músculo. Então, sua principal função é bloquear. Então, vai bloquear aqui a liberação ou parte da liberação da acetilcolina, não fazendo essa ligação.
Então, ao ser injetada ali na região, a toxina vai entrar em contato com as terminações nervosas, né, que estão próximas aos músculos. Aqui a gente tem uma terminação nervosa e o músculo entrou em contato aqui, ela vai agir bem aqui, onde a gente está vendo essas bolinhas aqui, né, que seriam as acetilcolina, né? Então, ela vai agir bem aqui, bloqueando essa liberação de acetilcolina ou parte da acetilcolina, e aí impedindo essa ligação no músculo e impedindo a sua movimentação. Então, a gente tem a paralisação muscular do local que a gente vai injetar a toxina. A ligação, ela se liga de forma específica, né? Ou seja, vai realmente impedir, não vai mudar a estrutura aqui, vai só impedir essa liberação para que impeça aí a ligação. Então, sem a transmissão, né? Aqui tem explicando um pouquinho mais. Então, injetou acetilcolina aqui, essa acetilcolina vai fazer essas ligações com a toxina botulínica, vai fazer ligação com a acetilcolina, e aí a gente vai ter menos acetilcolina liberada aqui para poder fazer essa ligação com o músculo, e aí, assim, impedir o movimento do músculo, né? Então, paralisação. Ficou claro, gente? Eu acho que eu dei uma agilizada aqui, mas ficou claro? Só entender que reduziu essa liberação de acetilcolina, e aí a gente não tem essa ligação com o músculo e a gente não tem a formação da expressão, né? Do movimento muscular. Então, quando a gente fez isso, a gente vai ter a paralisação do músculo e aí não vai ter a formação das linhas de expressão. Só que acontece que essa ação, né, da toxina botulínica aqui, ela não ela é temporária. Ela não vai ser, ela não vai ficar ali por tempo determinado, né? Ela é temporária. Ela vai perdendo a sua ação aqui e aí a acetilcolina vai sendo liberada com mais vai sendo liberado mais acetilcolina, e aí o que vai permitir que o músculo volte a fazer esse movimento. Então, a ação aí é mais ou menos de 3 a 6 meses, vai depender de pessoa para pessoa, vai depender da idade, vai depender dos hábitos da pessoa, né? Se ela faz, por exemplo, muito exercício físico, o que vai gerar muita expressão, e aí vai fazer com que essa acetilcolina volte a ser liberada em mais quantidade, né? O músculo volte a se movimentar, porque a gente vai ter sempre exigindo daquele músculo muito. Então, vai depender de idade, vai depender de força muscular, vai depender dos hábitos de vida daquela pessoa. Então, mas geralmente aí de 3 a 6 meses que a gente vai ter essa capacidade, que essa ação dessa toxina botulínica. E ela vai perdendo aos poucos. Então, ali a partir do segundo mês, a gente já começa a ver que o músculo já começa a voltar a se movimentar. A gente começa a ter, de novo, a ação de movimento do músculo. E aí vai sendo progressivo. Cada vez mais o músculo vai se movimentando e aí vai novamente voltar a fazer essas marcas de expressões, e aí a gente tem que vir para uma nova aplicação para conseguir manter esse resultado. Então, as indicações, né? Para quem que é indicado o tratamento com a toxina botulínica? Ela é indicada para o tratamento de rugas e expressões. Então, quem está insatisfeito, né, com com esse aspecto, né, de expressão, de linhas de expressão, então seriam para essas pessoas, né, que estão insatisfeitas e que querem dar um ar mais rejuvenescido aí para a face, né? Então, ela é amplamente utilizada para suavizar e prevenir, né? A gente também tem uma ação preventiva. Às vezes a pessoa ainda não tem as linhas muito formadas, não tem uma expressão muito forte, mas a gente faz isso para prevenir, para enfraquecer um pouco aquele músculo e para que aí não se forme linhas estáticas, né? Então,
é muito importante também a gente saber que ele só vai trabalhar, que ele só vai ter uma ação eficaz nas linhas dinâmicas, né? Que são as linhas que se formam com o movimento. Então, eu fiz o movimento, formou a linha. Essa linha é dinâmica. Agora, quando mesmo parado, mesmo sem fazer movimento nenhum, eu tenho uma linha formada, né? Muita gente tem aqui na glabela. Quando eu já tenho essa linha formada sem nenhum movimento, essa linha já é estática. Então, a toxina botulínica ela não consegue trabalhar nessa linha. Ela consegue apenas trabalhar em linhas dinâmicas. As áreas comuns, né, para a gente fazer a aplicação, geralmente se faz no terço superior, que é essa parte aqui, né, da face. Então, a gente vai ter aqui a testa, né, que seria o frontal, o músculo frontal. A gente tem a região dos olhos, que é o orbicular dos olhos, tem a glabela, né, que entre as sobrancelhas, que aí a gente vai ter alguns músculos aqui que a gente vai trabalhar, tanto o prócero quanto os corrugadores, e a gente faz aqui também no cheirinho aqui, né, que são os músculos aqui nasais. São os mais comuns de se fazer. Então, terço superior. Mas a gente pode fazer além do terço superior. A gente pode fazer no terço médio e no terço inferior, além do platisma, né? Que é esse músculo que a gente tem aqui, que é um músculo muito forte e que ele tende a fazer a queda aqui um pouco da face. Então, quando a gente faz a aplicação da toxina no platismo, a gente impede para que ele faça essa queda da face. Então, terço superior, terço médio, terço inferior e aqui no platismo, que a gente pode fazer. Então, a gente consegue, por exemplo, aqui o sorriso gengival, né? Então, o que a gente faria aqui no terço médio? O sorriso, eu tenho um pouco. A gente, quando sorri, aparece um pouco da gengiva. Então, quando a gente faz a aplicação, que é nesse músculo aqui, a gente faz aqui, aqui. Aí, na hora que eu sorri, não vai aparecer a gengiva, né? Porque é isso que a gente faz. A gente forçou e aí esse músculo não movimenta. A gente até, quando a gente for fazer análise no paciente, a gente pode fazer se forçar aqui para o paciente entender como que vai ser, né? Então, aqui seria o sorriso gengival. A gente impede que o lábio superior levante demais e mostre um pouquinho da gengiva. Além disso, a gente pode fazer para levantar o lábio, né? Aqui embaixo também, ele está falando um pouquinho. E a gente pode fazer para dar uma empinadinha no nariz também. Além disso, a gente tem outras funcionalidades aí da toxina. A hiperidrose, né, que é a sudorese excessiva. Então, pode-se fazer o uso da toxina para poder reduzir aí essa hipersudorese, né, esse excesso de sudorese aí que algumas pessoas têm. Então, a gente pode fazer aí. Ela bloqueia temporariamente, né? Como eu disse, a ação da toxina ela é temporária. Então, vai bloquear ali temporariamente e aí a gente vai conseguir fazer um bloqueio nessa glândula sudorípara e aí vai controlar esse excesso de sudorese aí. A gente pode fazer para o bruxismo, aquele ato de ranger os dentes, né? Muita gente à noite faz isso e força muito aqui. Então, pode ser utilizada para bruxismo. Faz bem aqui na mandíbula aqui para poder liberar um pouco esse músculo e não ficar essa contração excessiva e esse ranger de dentes. Quem faz é dentista, tá? Para o bruxismo. Alívio de enxaqueca, né? Muitas pessoas têm enxaqueca por tensão muscular, então pode-se fazer para alívio de enxaqueca. Às vezes tem pessoas que fazem aqui mesmo, já na região frontal aqui, e pessoas que têm enxaqueca que dá esse alívio, porque o músculo para de ficar muito tenso, né? A gente relaxa esse músculo. Então, pode-se fazer. E além disso, ela pode
a gente utiliza, né, nós na estética, a gente utiliza a tipo A, e a tipo B, ela também é utilizada em vários tratamentos também. Então, aqui condições de tratamento de espasmos musculares, distonias, às vezes quem teve algum problema, né, que ficou com alguma sequela, algum acidente cerebral, ficou com alguma sequela, faz também justamente para essa liberação e esse alívio aí muscular. Mas aí é um outro tipo de toxina e é feita apenas por médico. Então, os músculos faciais. A face possui no total 22 músculos, sendo que 2 são responsáveis pela mastigação. E os outros são os músculos de expressão, né? Então, a gente tem 2 responsáveis pela mastigação, que é o masseter e o temporal, e os outros são mais da expressão, são mais dos expressivos, né? E a gente tem 21 pares que atuam de formas simétricas, né? Então, geralmente a gente tem corrugadores do lado esquerdo, do lado direito. Desculpa, gente. Orbicular dos olhos. Então, a gente sempre tem pares. E aí a gente não. O próstero a gente tem um só, tá? Cada músculo ele tem uma função específica, né? E a gente tem que conhecer bem para saber onde que a gente vai aplicar para saber a ação desejada que a gente quer. Então, a gente, por exemplo, tem músculos elevadores, né? Deixa eu achar aqui. Levantador do ângulo da boca. Então, são músculos elevadores. Se a gente paralisa um músculo elevador, ele vai cair. Então, o que, que a gente tenta? A gente para o depressor. Então, se a gente for fazer aqui para elevar o lábio, né, para fazer o sorriso mais altinho, a gente tem que agir no depressor do lábio. Então, a gente faz um depressor, que seria isso aqui. Então, se ele tem essa tendência de abaixar, se a gente paralisa, ele não vai abaixar mais. Então, ele vai levantar aí o sorriso. Então, a gente tem que ficar atenta no músculo que a gente quer atingir, tomar muito cuidado para a gente não atingir nenhum músculo da mastigação, né? Igual eu falei, o masseter, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente vai ter uma deficiência aí na mastigação. A gente tem que ficar atento também com isso no halo de dispersão da toxina. A gente vai falar um pouquinho depois de como que funciona. Então, a gente tem que ficar atento ao halo de dispersão, ao músculo que a gente está atingindo, para a gente não aplicar e correr o risco de ir num músculo que a gente não quer trabalhar. Então, conhecer os músculos e conhecer os músculos que a gente vai aplicar é essencial. Então, contraindicações. A gente tem contraindicações que são absolutas e contraindicações que são relativas, né? Então, por exemplo, gravidez é uma contraindicação absoluta. A amamentação vai depender do médico da mãe, né? Ele tem que consultar para ver se o médico libera ou não libera. Alguns médicos liberam, outros não. Mas a gravidez, então, ela é uma contraindicação absoluta. Já tem estudos, né? Foram feitos só que não foram feitos em humanos, né? Foram feitos só estudo mesmo, né? Não teve nenhuma. Deixa eu falar, daqui a pouco eu lembro. Mas foram feitos em camundongos e que viram que causa calcificação no feto. Então, assim, contraindicação mesmo, absoluta, não façam. E a amamentação vai aí do profissional e vai do médico que está acompanhando a mamãe lá, né, para ver se vai liberar ou não. Doenças neuromusculares. Então, a gente tem que ver muita doença e tem que ter uma conversa muito com o médico que acompanha, porque algumas doenças podem apresentar mais sensibilidade e tem muitos efeitos de risco, né? Quando a gente pensa, porque a gente vai agir justamente nessa ligação neuromuscular, né? Para fazer esse bloqueio. Então, a gente tem que ter um cuidado especial com doenças neuromusculares. Alergia aos componentes.
A maioria das toxinas, a gente tem a toxina, né? E tem outros componentes que compõem ali o produto. A gente vai ter aí algumas proteínas para poder manter essa toxina, para poder dar estabilidade para essa toxina. A maioria, ela tem albumina. Depois eu vou falar também sobre cada uma. Mas, por exemplo, quem tem alergia a ovo, a gente contraindica a aplicação da toxina botulínica, tá? Então, se a pessoa já fez uma aplicação, que sabe que tem alguma alergia, então também a gente não faz essa aplicação. Infecções ativas ou inflamações, então se ela tiver alguma infecção ali, se tiver uma herpes, estiver com acne ativa, né, muito infeccionada, ali, inflamada, então a gente também não faz. Tá? Se tiver qualquer, a pele tem que estar saudável e íntegra para a gente poder fazer a aplicação da toxina. A gente também tem uso de medicamentos interferentes, então alguns medicamentos podem potencializar a ação da toxina, como por exemplo antibióticos, aminoglicosídeos. Então a gente tem que fazer uma boa anamnese, ver se está tomando algum antibiótico, algum anti-inflamatório que pode aí influenciar nessa ação da toxina. E aí a gente pode pensar também a vacina, né? A gente não pode, se a pessoa tomou a vacina, a gente tem que dar um espaço de tempo ali para a gente poder fazer a aplicação da toxina. Então, isso são contraindicações relativas, né? O uso de medicamentos, infecções, porque a infecção, às vezes ela está com uma herpes ali no momento, ela vai cuidar, na hora que ela estiver sem a herpes, pode fazer tranquilamente. Agora, alergia, gravidez absoluta e doenças neuromusculares, a gente tem que entender bem qual a doença e conversar com o médico para ver se pode ou não fazer, se tem ou não a liberação para essa aplicação. Cicatrização e problemas de coagulação. Aí a gente tem que ter um cuidado também, é relativo, né? A gente tem que ver como que está naquele momento a saúde daquele paciente. Porque, né, uma aplicação, a gente vai perfurar, mas é relativa, tá? Não é absoluta, não. Idade inadequada, né? Então, a gente não vai aplicar em criança, claro, a partir de 18 anos, mas eu, particularmente, acho que 18 anos ainda é pouco, né? A gente pode retardar um pouquinho essa aplicação aí. A gente tem estudos aí que falam sobre o efeito vacina, a gente também vai falar um pouquinho sobre ele. Então, a gente ficar um pouco atento aí sobre a idade e a força muscular que aquela pessoa tem para ver se há necessidade ou não. Então, outras contraindicações pode ser de situações de saúde, né? Se está com uma diabetes descompensada, se está com hipertensão, se está com alguma doença ali que esteja descompensada, a gente tem que saber parar, pensar e ver que não é o momento, né? A gente faz tratamentos estéticos em pessoas saudáveis. Pessoas que estão doentes, a pessoa vai tratar a doença, a patologia primeiro, e depois ela vai fazer um tratamento estético. Então, ficar um pouco atento se há alguma doença ali, se há alguma patologia ali que esteja descompensada. Então, o que a gente vai precisar de material, né? A gente vai precisar do frasco da toxina botulínica, uma agulha de calibre maior que 21G. Igual eu falei, Jennifer, depende da força muscular daquela pessoa. Se a pessoa não é muito expressiva, né, ela tem 18 anos, mas ela não é, ou 20 anos, vamos colocar aqui, ela tem 20 anos, mas ela não é muito expressiva. Então, eu acho besteira fazer, dá para esperar mais uns 2 anos, entendeu? Agora, se é uma pessoa muito expressiva, aí eu já faria com uma quantidade mais baixa, né? Eu não faria a mesma coisa que a gente faz em uma pessoa, né, de 30 anos, eu não faria a mesma quantidade, faria poucas doses ali, para só realmente relaxar aquele músculo e não ficar formando linhas. Mas depende muito da força né, da expressão daquela pessoa e do quanto isso incomoda ela, né? Porque se incomoda demais, aí a gente faz ali uma quantidade menor para a gente não ter essa
essa aplicação excessiva de um medicamento numa hora que não precisa, tá? Ótimo. Então, a gente vai precisar de uma agulha, né, maior que 21G, uma seringa estéril, 3 ou 5 ml, vai depender da quantidade de soro que a gente vai pegar para fazer a diluição, a recomposição, né, dessa toxina. Soro fisiológico, 0,9%, estéril, tá? Ficar bem atento, tem que ser soro fisiológico, não é água para injeção. Estéril, luvas, gás e álcool. Então, o que a gente vai precisar para fazer essa diluição dessa toxina. Então, vamos lá. Preparo aí a diluição em si, né? Como que a gente faz? Então, a gente tem dois tipos de diluição. A diluição seca, que é a 1 por 1, e a diluição que é mais comum, né? Que a gente faz, a convencional aí que a gente faz, que é de 2 para 1. Então, a diluição de 1 para 1 significa que a quantidade de toxina é a mesma quantidade de soro que a gente vai colocar. Então, se a gente tem um frasco de toxina de 100 unidades, a gente vai colocar 1 ml de soro nesse frasco. Então, 1 para 1, tá? Se a gente tem uma toxina de 200 unidades, a gente vai colocar 2 ml de soro. 50 unidades, meio ml de soro. 150 unidades, 1 ml e meio de soro. E a 2 para 1, a gente vai colocar 2 de soro para 1 de toxina. Então, se a gente tem uma toxina de 50 unidades, a gente coloca 1 ml de soro, sempre o dobro. Se a gente tem uma toxina de 100 unidades, a gente coloca 2 ml de soro. Se a gente tem de 150 e assim vai, sempre o dobro, tá? Então, o que a gente tem que ficar atento na diluição? Primeiro, a toxina, para a gente garantir a eficácia dela, a gente precisa que ela esteja refrigerada. Menos o Xelmin, porque ele só pede refrigeração depois que a gente faz a recomposição da toxina. Mas os outros todos tem que ficar refrigerado. Sempre tem que estar refrigerado, né? Então, a toxina ela tem que estar refrigerada. Eu também coloco o soro também na geladeira, junto com a toxina, que é para garantir que vai estar ali tudo bem refrigerado e que a gente não vai ter. Porque a toxina, a molécula dela se desprende com muita facilidade. Então, se ela perder essa refrigeração, se tiver contato demais com o ar, na hora de for injetar o soro, a gente tem que ter muito cuidado para que não forme bolhas, porque isso também pode gerar instabilidade ali e né, essas moléculas se soltarem. Então, soro gelado, toxina gelada, e na hora de fazer injetar o soro, a gente ter muito cuidado para que não seja gerado bolhas ali. A gente não pode balançar a toxina, não pode mexer demais a toxina. Então, ter esses cuidados para que a gente tenha a molécula íntegra. Porque qualquer coisa a gente vai perder aí nessa potência, Isso, justamente. Por isso o ângulo da agulha. Deixa eu pegar um aqui para mostrar. Peraí. Então, aqui a gente tem o vidrinho da toxina. Na hora que a gente vai... Essa agulha que tá aqui, ela é muito grossa, né? A agulha fininha, dá pra ver. Essa coisa aqui de fundo. Ela é bem grossa. A agulha fininha, ela vai gerar menos bolhas, né? Então, eu uso uma agulha mais fina para poder colocar o soro. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Então, vamos colocar aqui, eu coloquei soro aqui dentro, o êmbolo tá para cima. Então, o que eu tenho que ter cuidado? Primeiro, eu tenho que segurar esse êmbolo para que ele não desça. Porque como o vidro tem vácuo, na hora que eu injeto aqui, ele já vai sugar. Então, tem que segurar esse êmbolo para que ele não desça. Segundo, eu vou fazer ele
a 45 graus. Na hora que eu for injetar aqui, eu vou fazer ele a 45 graus. O biselzinho, né? Que é essa entradinha aqui da agulha. O bisel, eu vou colocar ele em direção do vidro. Então, 45 graus. Deixa eu tirar esse. Vai ser melhor. Então, eu vou colocar o bisel. Vou fazer aqui a 45 graus, o vidro aqui, e vou injetar o bisel virado para cima. E aí, na hora que eu injetar, eu vou tomar cuidado para que esse êmbolo aqui ele não desça. E aí fazer, porque se ele desce muito rápido, gera muita bolha aqui nesse vidrinho. Então, tem que descer com cuidado, bem gota a gota, deixar o soro cair aqui bem gota a gota, para poder não ter problema aqui com essa molécula. Depois que eu injetei o soro, eu vou mexer ele bem devagar. Vou mexer para quê? Vou trazer esse soro para que ele passe na parede do vidro, mas tem que ser bem devagarzinho. Vira para ele vir aqui na tampa, porque a toxina ela vem como um pozinho, né? Aqui embaixo. Então, para que a gente garanta que pegou todo o pozinho, né? Se tinha pozinho em outro lugar, a gente dá uma mexida assim, só mexer para passar mesmo o líquido. E aí deixa, espera por 5 minutos, você vai marcar, né, seu paciente, e aí depois você vai fazer essa aplicação. Deu para entender? Não, a gente não pode desfazer a bolha. Se der bolha, você deixa a bolha lá. Você não desfaz a bolha. Depois de deixar a bolha, você vai deixar ela lá quietinha. Igual a gente faz, né? Se, por exemplo, eu puxei soro aqui. O soro deu bolha. O soro eu posso bater, posso tirar a bolha. Não tem problema, não. A toxina eu não posso fazer isso, não. Quanto mais movimento eu fizer nela, maior eu tenho a chance dessa molécula aqui, ela se dispersar, né? Ela fazer a quebra ali da molécula, na verdade. Tá? Então, eu não posso balançar demais. Por isso que o movimento aqui tem que ser muito lento. Passou, fez isso muito lento. Não pode de jeito nenhum chacoalhar. Quem carrega a toxina, leva para outros lugares, é, tem que tomar muito cuidado para que não tenha, para que não balance esse vidrinho. Então, ela tem que ficar o mais quietinha possível, sem balançar muito. Deu bolha, você vai deixar lá. O que pode acontecer se a gente não ter a mesma eficácia da toxina, tá? Isso influencia na eficácia dela, no quanto ela vai agir ali. Ótimo. Aí a gente tem que se atentar também à graduação das seringas, né? Se você vai utilizar uma seringa de 1 ml, uma seringa de 0,5 ou de 0,3. A de 1 ml, a graduação dela é de 0,2 em 0,2. Ou seja, a cada. Não é essa seringa, tá? Essa é de 5. Mas a cada risquinho vai ter 0,2. E a seringa de 3 e de 5, a cada risquinho é 0,1. Então, na seringa de 1 ml, que é a mais utilizada, a gente vai ter lá 10, por exemplo. Mas, na verdade, eu tenho 5 ali, unidades. Se a gente fazer a diluição de 2 para 1. Então, na diluição de 2 para 1, mais fácil, né? Para a gente não perder. Mais fácil. Se você fez a diluição convencional, se você está utilizando, que é a de 2 para 1, se você está utilizando a seringa de 1 ml, cada tracinho tem uma unidade. Então, quando tiver no 10, eu tenho 5. Então, se eu quero colocar 10 unidades, eu vou ter que colocar até o 20 lá na seringa de 1. Aí aqui tem também da seringa de 5 e da seringa de 3 também. Tá? Então, cada tracinho na seringa de 5, nessa diluição aqui, eu vou ter meia unidade. Cada tracinho na seringa de 3, meia unidade. Isso aqui a gente tem que ficar bem atento, né? Eu
sempre falo que o melhor é você utilizar a mesma seringa sempre. Porque senão vai ter erro, né? Porque você não vai ficar fazendo diluições diferentes, a não ser quando você for fazer um mesotóx, outra coisa. Mas aí é um outro caso. Mas se você for fazer o botox convencional, que você utilize sempre a mesma seringa, utilizando a mesma diluição, você não tem erro. Então, a convencional, que é de 2 para 1, na seringa de 1 ml, cada tracinho é uma unidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as marcas. Então, a gente tem o Botox, né, que foi que deu nome aí ao tratamento, né? O Botox é da Allergan, ele tem um peso molecular de 900 kilodaltos, ele vem com a apresentação dele é de 50, de 100 e de 200 unidades, e a principal proteína dele é a albumina. Então, quem tiver alergia a ovo, não pode fazer. Esse 900 kilodaltos, a gente, vou explicar no final, mas ele tem influência com o halo de dispersão, tá? Aí a gente tem o Botulift, que é da Bergamo. Ele é bem parecido com o Botox. Ele tem 900 kilodaltos também, o peso molecular dele. Ele tem frascos com 50, 100, 150 e 200 unidades. Ah, gente, muito bom lembrar também, quando a gente faz a diluição de 2 para 1, de 1 para 1, a gente não perde a quantidade de toxina. Então, num frasco de 50, eu tenho 50 unidades. Se eu colocar 1 ml, eu vou ter 50 unidades em 1 ml de soro. Se eu colocar 2 ml, eu vou ter 50 unidades em 2 ml de soro, né? Não muda a quantidade de toxina. Muda a quantidade final ali por causa do soro, mas a quantidade de toxina não muda. Então, apresentação de 50, 100, 150 e 200 unidades. Também como proteína principal, a gente tem a albumina. O botulin, que é da Blau. Ai, saiu aqui errado. Mas o peso molecular também, 900 kilodaltos. A apresentação de 50, de 100, de 200 unidades. E também como proteína principal, a albumina. Prosignin, que é da Cristália, também 900 kilodaltos, tem apresentação de 50, de 100 e de 200 unidades. E aí, ele tem também albumina, tá? Todos têm albumina, mas aí tem alguns que tem alguns outros componentes que a gente tem que prestar atenção. E o Prosigna, ele tem sacarose. Então, pacientes diabéticos aí, contraindicados para fazer Prosigna, tá? A gente tem o Nabota, que é o mais novo aí que a gente tem no mercado. Ele, ele foi trazido, né, para o mercado brasileiro pela Renova. Ele é de um outro laboratório e foi trazido para o mercado brasileiro pela Renova. Também tem um peso molecular de 900 kilodaltos. A apresentação ele só tem de 100 unidades, tá? O frasquinho só com 100 unidades. E a principal proteína também é a albumina. O Xeomin, que é da Biolab, ele já tem um peso molecular diferente, de 150 kilodaltos, a apresentação de 100 unidades, e ele tem, além da albumina, ele tem a sacarose também. Não, mentira, o Xiaomi não tem sacarose. O Xiaomi é albumina só. Aqui é porque eu devo ter. Deixa eu consertar aqui. Para não ficar errado, depois eu esqueço. Eu devo ter só coisa duplicado e não mudei. Então, o Xiaomi é albumina também. E peso molecular, qual que estava errado? E aí a gente vai ter. Deixa eu aumentar aqui. O Dispor, Dispor.
que é da Galderma, tem um peso molecular de 500 kilodaltos e é produzido por uma cepa diferente das outras toxinas. E por isso a gente tem uma diluição diferente. Ele apresenta aí, tem apresentação de 300 unidades e de 500 unidades, mas a diluição dele é diferente. Então, no final, a gente não tem 300 unidades de toxina, tá? A gente vai ter aí uma média de 100 e poucas unidades de toxina, um de 300, por exemplo. E aí, ele tem a lactose. Então, quem tem alergia à lactose é contraindicado. E quem tem intolerância à lactose pode sofrer alguma reação um pouco mais brava aí, sabe? Mas quem tem alergia é contraindicado o Dispor. E aí, sobre o peso molecular, a gente viu aqui, o Dispor tem 500 e o Xiaomi tem 150. Todos os outros têm 900 kilodaltons. O que significa isso? Quanto maior o peso molecular, mais concentrado vai ficando ali, né? Mais pesada é aquela toxina. Uma toxina de 150 e uma toxina de 500, ela é mais leve, então ela tende a dispersar mais. A gente tem aí mais ou menos de audiodispersão de 1 a 4 centímetros. Então, enquanto uma toxina de 900 kilodaltons, a gente pode ter uma dispersão de 2 centímetros, as toxinas mais leves, a gente pode chegar a ter uma dispersão aí de 4 centímetros, que é muita coisa, né? Então, se a gente aplicar aí no músculo, a gente pode ter a ação da toxina em outro músculo que a gente não deseja, porque tem esse áudio de dispersão maior. O que influencia muito no halo de dispersão também é a diluição que a gente for fazer. Então, quanto mais soro eu colocar, maior vai ser a dispersão daquela toxina. Então, se eu colocar, né, vamos colocar de 100 ml, a dispersão de 100 unidades. A dispersão, se eu colocar 1 ml, vai ser menor, e a dispersão, se eu colocar 2 ml de soro, vai ser maior. Também, bem como a quantidade de unidades que eu vou colocar em cada ponto. Então, quanto mais unidades eu colocar num ponto, maior vai ser o halo de dispersão daquele produto. Ficou claro isso? Então, ótimo. Então, vamos lá para os pontos de aplicação. Então, a gente tem aí, eu vou fazer alguns pontos aqui, tá? Não vou fazer todos, não, mas vou fazer alguns. Deixa eu ver como que eu coloco a caneta aqui. Eu acho que não tem como colocar aqui, eu vou ter que sair da apresentação. Eu acho que eu vou ter que sair aqui, vamos ver se não vai ficar muito pequeno. Vamos lá. Então, a gente tem o músculo frontal. O que a gente tem que entender nesse músculo frontal? Primeiro, se é. Ah, ótimo, então, você consegue ampliar, tá ótimo. Eu vou ficar fora da tela aqui do Google Meet, então qualquer coisa. Então, o que a gente tem que entender primeiro no músculo frontal? Se a gente vai querer um arqueamento de sobrancelha ou se a gente não vai querer um arqueamento de sobrancelha. E cada um também tem músculo de uma forma, tá? Então, quando ela vai fazer a expressão, a gente tem que entender como que estão essas linhas para a gente conseguir, para a gente ver onde que a gente vai fazer a aplicação. Mas o básico a gente vai ver se a gente vai querer um arqueamento de sobrancelha ou não. Geralmente, mulheres querem e homens não. Então, vamos colocar aqui uma mulher. Se ela quer um arqueamento de sobrancelha, a gente vai pegar o ponto mais alto da sobrancelha dela. Deixa eu pegar aqui no vídeo para vocês verem. Então, essa aqui é o ponto de arqueamento da minha. Então, eu vou pegar o ponto mais alto e vou fazer um traço aqui para a gente saber o que a gente vai fazer ou não. Então, peguei o ponto mais alto, vou fazer aqui um traço. Pronto.
Outra coisa que a gente tem que ter a distância aqui para a gente evitar a ptose palpebral aqui. Então, a gente dá a distância do osso aqui, ó. A gente pega aqui a bordinha do osso, bem na borda, 2 dedos. Por que isso? Porque cada um tem sobrancelha de um jeito, tá? Porque senão a gente colocaria um dedo acima da sobrancelha, ou 2 dedos aqui da borda óssea. Então, a gente vai fazer isso pra gente ter. Por que esses 2 dedos? Por causa do halo de dispersão. Ficou bem tortinho isso aqui, né? Incapaz isso aqui. Então, a gente vai fazer aqui 2 dedos da sobrancelha. E aí, a gente vai escolher os pontos aqui que a gente vai fazer no nosso frontal. Então, a gente pode fazer esse aqui, por exemplo, a gente vê que aqui não tem músculo, né? E como que a gente vê isso? Na hora que a gente pede para levantar. Se aqui não tem contração muscular, não tem músculo, a gente não precisa fazer aplicação. Então, a gente vai distribuir os pontos aqui nesse, onde a gente tem o músculo, tá? Vou colocar aqui assim. Mais ou menos. Então, vamos supor que a gente faz assim. Ah, mas aqui eu tenho muito isso, tá? Aqui eu tenho a formação de algumas ruguinhas aqui. Aí o que que eu faço? Aqui vamos colocar que aqui em cada ponto desse aqui, eu coloquei 2 ml, 2 unidades de toxina em cada ponto. Aqui eu colocaria um ponto mais alto para a gente não ter depressão dessa sobrancelha. Colocaria um ponto mais alto. E aí eu colocaria, por exemplo, 1 ml, ia ver como que reagir e depois eu ia colocar, se precisasse no retorno, eu colocaria mais 1 ml. Assim como toda essa região. Quando eu vou atender pela primeira vez, eu não gosto de colocar muito logo de primeira. Primeiro, porque a pessoa sente muito esse peso, né, do músculo parado e estranha bastante. Então é melhor que coloque um pouco e depois você vai colocando um pouquinho mais. Se tiver um pouquinho de linha aqui mais para baixo, eu colocaria. Ai, onde que muda essa cor? Ah, é porque eu tô mudando em outro lugar, gente. Oh, meu Deus. É, eu colocaria. Deixa eu escolher uma outra cor aqui. Nossa. Eu colocaria um ponto superficial com 1 ml ou meio ml aqui nesses pontos aqui laterais, tá? Bem superficial, a agulha 15. Aqui a gente faz a agulha 90 graus e vai até onde chegar, tá? Até onde conseguir introduzir a agulha. E aqui bem superficial, 15, bem pouquinho também, tá? Pra gente não ter o risco de ter uma ação no músculo errado aqui dessa toxina. Então, aqui eu faria isso. Depois, aqui, a gente pode colocar de 4 a 10 unidades na região. Então, geralmente, homem, por exemplo, você vai colocar 3, 4 unidades aqui nessa região. Mulher, você coloca 2, 3 unidades. Depende muito da força de expressão, da força desse músculo, né? Se ele é hipertônico, né, muito expressivo, se ele é hipotônico, não é tanto, a gente coloca menos. Então, tudo vai depender da força de expressão desse músculo. Depois a gente tem os músculos glabelares, que é o prócero e os corrugadores. Então a gente pode fazer também tudo, gente, vai depender de paciente para paciente, tá? Vou fazer aqui mais ou menos só para a gente ter uma ideia. Então a gente faz aqui o prócero e os corrugadores. Tem pessoas que têm uma força muito forte até aqui em cima. Aí a gente pode fazer esses 5 pontos aqui nessa região. Então, daqui seria a cara de bravo, né, aqui. E aí tem gente que tem esse músculo aqui muito forte, homem principalmente. Aí geralmente a gente coloca 2 pontos aqui, tá? Nessa parte a gente não tem tanto risco de queda. É aqui que a gente tem o risco, tá bom? Por isso que a gente faz essa marcação para baixo aqui. Então, a gente pode colocar esses pontos, ou pode colocar só 3 pontos, e aí a gente pode colocar no total aqui 10, 20 unidades aqui. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo,
2 nesse primeiro aqui. Deixa eu ver se dá pra escrever. Aí eu no lugar errado de novo. A gente pode colocar 2 aqui. 2, 3. Ixi, 3. Gente, não sou boa para escrever nesse trem. E 3 aqui. Por exemplo, poderia colocar assim, tá? E aí a gente tem depois os orbiculares dos olhos. Vou seguir na sequência aqui. Que são os famosos pés de galinha, né? Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui nos orbiculares dos olhos? A gente também vai fazer um dedo de distância da borda óssea, tá? Então, a gente vai pegar a borda óssea, um dedo de distância e vai marcar os pontos. Outro cuidado, a agulha sempre para fora, tá? Nunca para dentro, sempre para fora. E aí a 45 graus nessa região. Aqui também tudo 90 graus, tá, gente? Então, agulha em pezinha, 90 graus. Aqui 45 graus, a agulha virada para fora. Então, aqui nessa região, a gente pode fazer 3 pontinhos, geralmente, tá? O que faz? Tá longe do orbicular. Então, vou fazer aqui 3 pontinhos no orbicular. E a gente pode colocar aqui de 2 a 3 unidades, tá? Por cada ponto aqui. Aí também vai depender, se precisar depois faz o retoque. Então, esse aqui são os músculos aqui. Alguma dúvida nesses? Vou pegar uma água aqui que meu negócio acabou. Viu? Peraí. E aí, o próximo, os músculos nasais aqui. Os Burney lines, as fuguinhas Burney lines, né? Aqui, o que a gente tem que tomar cuidado? Deixa eu voltar naquele lá em cima. Aqui a gente tem que tomar cuidado para essa migração também da toxina. Porque a gente tem o nasal aqui e bem perto a gente vai ter o levantador do nariz, a gente tem o zigomático. Essa foto aqui tá até ruim. Mas a gente tem alguns músculos aqui que a gente não deseja parar, né? Aqui o zigomático. Então, a gente tem que ter muito cuidado por causa dessa migração dessa toxina, tá? Então, o que eu faço? Eu passo um pontinho aqui. Bem aqui, ó, nessa junção aqui. Passo um pontinho com 2, ou seja, eu fiz o prócero aqui em cima, tá? E faço ele bem aqui assim. E quando eu faço aqui, nessas do ladinho, eu faço bem próxima a esse ponto mais alto do nariz. Pensando. Ai, tá. Pensando nesse áudio de dispersão. Nossa, gente, nesse áudio de dispersão. Pronto. Então, eu faria bem aqui assim, né? E aqui assim, bem na junção aqui, tá? Aí a gente vê essa junção bem na hora que faz o cheirinho aqui. Então, faria aqui e aqui também. Aí aqui a gente pode fazer 2 aqui em cima, 1 e 1, e depois qualquer coisa você faz de novo, ou 2 e 2 de cada lado mais 2 aqui. Então, você vai ver ali de acordo com a força ali muscular ali. Mas aqui a gente consegue amenizar, tá?
A gente não tira totalmente. A gente tem o orbicular dos lábios, e aqui a gente também tem que ter alguns cuidados, né, para a gente ver onde que a gente vai aplicar, mas vamos falar aqui dos códigos de barra, que é essas aqui em cima, as linhas que a gente tem aqui. Aqui a gente vai fazer um ponto superficial. Dói bastante, viu, gente, essa região. Bem dolorida. Então, um ponto superficial. Bem aqui próximo ao lábio. Então, de cada lado, faz bem superficial, 15 graus, e vai colocar mais ou menos uma unidade em cada lado. Tá? Depressor do septo nasal. Para a gente levar aqui a ponta do nariz. Então, a gente tem 2 pontos aqui, 2 lugares aqui, né? A gente falou do sorriso gengival, que é aqui. Então, o sorriso gengival é bem aqui. Pode colocar também uma unidade. E o levantador do septo nasal a gente vai aqui por dentro, 90 graus, e vai fazer a aplicação aqui, tá? Pode fazer aí 2 unidades, mais ou menos. E aqui eu faço geralmente uma unidade, tá? Se precisar de mais no retoque, a gente faz mais para não ficar muito caído. Então, faço um pouquinho, onde a gente quer só que a gente caia um pouquinho. Eu prefiro fazer pouco e depois, se precisar, retocar. Então, aqui, acabamos, né? Pronto. Depressor do ângulo da boca. Como que eu faço? Que esse é um músculo que dá para ver bem pouco ele, tá? Mas ele começa fino aqui e ele vai ficando um pouco mais grossinho embaixo, tá? Depois, se vocês quiserem pegar algumas outras fotos de anatomia que dá para ver bem. O que eu faço? 1 centímetro do canto da boca, traço uma linha, colocar assim, mais ou menos, e desce. Porque é maior chance de eu conseguir pegar ele e não pegar um músculo que eu não quero pegar. Então, faço aqui embaixo, por exemplo, aqui assim, um ponto também, tá? Aqui a gente pode colocar de mais ou menos 2 unidades, 3 unidades. Igual aquilo, né? Menos é mais, faz pouco, faz 2 unidades, depois, se precisar, você faz mais, tá? E depois o mentual, né? Que é aqui no queixinho. Bem próximo também ao meio aqui, né? A gente tem essa linha central aqui do nariz. A gente pode traçar ela bem torta. A gente pode traçar ela e faz um pontinho de cada lado do queixo, tá? Vai melhorar aquele aspecto de queixo celulítico e dá uma pequena projeçãozinha, tá? Pro queixo. Pequena, mas dá. É um ponto muito legal de fazer. Esse ponto aqui, esse do lábio aqui, é bem legal de fazer. Dá um resultado bem bacana. O sorriso gengival também, para quem tem, né, a necessidade, é bem legal. E, né, são pontos a mais para se fazer aí. Fora isso, como eu disse, a gente pode fazer no platisma. A gente pode fazer no platisma. A gente geralmente faz 2 unidades por ponto e faz vários pontos. Então, como que a gente vai pegar o platisma? A pessoa tem que fazer força, você pegar o músculo, e aí você vai marcar e vai fazer os pontos ali. Eu não tenho muita força, então ele nem aparece muito. A gente pode fazer no jaw aqui. A gente pode fazer aqui também, que faz uma marcação
mandibular aqui bem legal, tá? Então, esses pontos aqui também a gente pode fazer, tá? Geralmente faz aí 4 unidades aqui, umas 3 aqui, e o platisma, 2 unidades por ponto, faz vários pontos. Então, quem a gente vai fazer completo, a gente vai gastar aí bastante toxina, né? Então, tem que se pensar sempre nisso tudo. Como vai se vender, né? Porque geralmente a gente vende terço superior, e se for fazer além do terço superior, aí cobra-se aí um valor a mais, dependendo de quanta toxina você vai fazer. Pensando que aqui para baixo a gente acaba gastando um número maior de toxina do que em cima, tá? Se a gente for aplicar aqui 4 unidades aqui por ponto, né? 3 unidades por ponto, faz 2 pontinhos. E o platisma gasta bastante, tá, gente? Gasta bastante, dá bastante pontinho aqui no platismo. Então, de ponto, basicamente isso que a gente tem para fazer. E aí as complicações que a gente pode ter numa aplicação de toxina. Pode ter quimoses, né, os roxinhos, edema, ficar inchado. Geralmente fica, tá na hora da aplicação, fica inchado. São complicações normais de se ter. O roxinho pode ficar ali por alguns dias, o edema geralmente já some no mesmo dia. A ptose palpebral, que é a queda da sobrancelha, ou seja, a toxina migrou, foi para o músculo errado e a gente teve essa queda da pálpebra. É muito complicado a gente reverter isso, geralmente é só com o tempo, mas a gente pode fazer aplicação de DMAI no local, pode fazer o superaquecimento no local com uma radiofrequência, pode fazer ozonoterapia no local para a gente tentar fazer com que volte mais rápido, tá? Mas é com o tempo que isso vai voltar. Então, se teve uma ptose, vai ter que ter uma certa paciência aí, porque vai ter que aguardar mesmo para que vai passando. A gente vai fazendo algumas coisas para tentar agilizar esse processo. Dor ou desconforto vai de cada um, normal, né? A gente está fazendo uma aplicação ali, agulha. Então, tem desconforto, tem dor. Pode acontecer óleos secos também, se a gente tiver uma migração dessa toxina. A gente fazer aqui muito para baixo aqui. Então, aqui, né, uma região que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Como eu falei, a gente pode ter uma migração aí, uma dispersão maior da toxina e a gente ter isso é temporário também, tá? Volta. Reações alérgicas, né? Como eu disse, às vezes a gente não sabe que o paciente tem alergia ou ele criou alergia, né? Porque a gente é assim, nosso corpo, né? Muda, então pode acontecer. E isso vai para o canal lacrimal, isso mesmo. Para fazer os olhos secos é isso mesmo, vai pro canal lacrimal. Difusão indesejada, igual eu falei da ptose palpebral, mas a gente pode pegar algum músculo mastigatório, né? Dependendo de onde a gente fizer, e aí a gente vai ter uma complicação aí, e é só com o tempo também, a gente pode fazer aí uma radiofrequência, alguma coisa para tentar acelerar, fazer com que esse músculo volte mais rápido a funcionar, mas com o tempo que vai voltando. Resistência à toxina, que é o efeito vacina. Então, quem utiliza aí doses muito altas, quem faz aplicações com espaçamento muito curto, já tem muitos casos que teve essa resistência à toxina, tá? Então, o corpo já tem um anticorpo ali para combater essa toxina na hora que ele entra. Então, aí já não funciona mais a toxina naquele paciente. A sensação de perda de força, porque quando a gente faz, né, principalmente se a gente colocar uma quantidade muito alta no músculo, a gente sente o músculo muito pesado. E aí, né, dor lá, tem também dor de cabeça, pode acontecer, ter muita dor de cabeça depois. E essa sensação de perda de força é isso. Você primeiro se sente o músculo muito pesado, depois você vai acostumando.
Infecção no local, infecção é se não tiver asepsia correta, pode acontecer uma infecção ali onde você fizer a aplicação. Então, tem que ter cuidado para ter uma asepsia correta, fazer a asepsia do vidro, usar material descartável, o local que você está aplicando, né? Então, só ter a asepsia correta para não ter infecção. Então, aí o mais complicado que a gente tem é a aptose, essa difusão indesejada e caso ocorra uma alergia, né? Uma reação alérgica, tá? Mas, no mais, o que pode acontecer também é a difusão indesejada, não só na difusão indesejada, às vezes pode acontecer, o rosto às vezes já é assimétrico, e aí você coloca a mesma quantidade e dá uma às vezes essa assimetria fica um pouco mais visível, porque às vezes um lado tem mais força que o outro, e aí a gente vai ter uma visão maior dessa simetria, ou a gente pode deixar assimétrico o rosto, um pouco torto, pode deixar o rosto um pouco assimétrico. A gente geralmente tem um pouco de assimetria, né? Uma sobrancelha levanta mais que a outra, então a gente tenta corrigir isso na hora da aplicação. Agora, pode acontecer de fazer a aplicação incorreta e aí deixar o rosto assimétrico. E aí, corrigir isso vai depender muito de como ficou, né? A gente só tem que ter a ideia de que a toxina paralisa. Se eu paralisei demais um lado e o outro não, eu vou ter que paralisar esse aqui para ficar igual, porque não tem como eu tirar desse aqui. Então, é paralisar para ficar igual. É só entender como que age que a gente vai entender o que dá para fazer ali e o músculo que a gente vai pegar. Por isso que eu falei, né? Menos é mais. A gente vai colocando pouco e depois a gente vê se aí é no retorno. Se aí depois a gente coloca mais. Melhor e com doses mais baixas ali para você ver como que vai ficar. E ali depois a gente consegue consertar no retorno com 15 dias. De 15 a 20 dias a gente faz o retorno uma nova aplicação. Por que desse tempo? 15 dias, porque é o prazo da toxina fazer efeito, né? A gente tem a ação da toxina a partir do segundo dia, então de 2 a 15 dias a gente tem o efeito dela. Então a gente pede para voltar com 15 dias, para que a gente já tenha visto o efeito final daquela aplicação. Porque se ele voltar com 10, ela não fez tanto efeito, eu vou colocar mais ali e a gente não sabe realmente como ficou. E 21 dias, porque a gente não pode esperar muito, porque vai perdendo a ação da toxina, senão daqui a pouco você vai ter que fazer uma nova aplicação ali no paciente. Então também não dá, né? Então a gente coloca um prazo aí até 21 dias, 20, 21 dias, para que ele retorne e vai fazer essa análise, ver se há necessidade ou não de aplicar, de fazer o retoque aí da toxina. É isso. Alguma dúvida? Então, gente, se tiver tudo certo, se tiver sem dúvidas, é isso aí. Agradeço toda a participação. Muito obrigada.